Você conhece bem o Senhor Jesus? Nós gostaríamos de começar hoje a série de exposições nos Evangelhos, tendo o Evangelho de Mateus como o coração. Nós queremos conhecer bem Jesus. E os Evangelhos são a fonte que nos revelam quem é Jesus, como foi a vida de Jesus, o que ele fez, o que ele disse, e assim, o que ele tem para nós. Conhecer o Senhor Jesus bem é poder se relacionar bem com ele. E você sabe disso, porque quanto melhor você conhece uma pessoa, fica melhor para se relacionar com ela. Porque, inclusive, você não vai desagradá-la em coisas até bobas, que se conhecesse, se soubesse, não teria feito. Conhecer a Jesus é também conhecer aquilo que ele fez por nós. Às vezes, ficamos ansiosos com coisas que Deus já prometeu, disse, olha, não se preocupe, é assim. E, portanto, conhecer a Cristo nos traz o benefício também de desfrutar melhor das próprias bênçãos do Senhor em Cristo Jesus. E o nosso propósito, então, é esse. Vamos conhecer a Jesus, suas palavras, suas ações, pelos Evangelhos. E nós começaremos com o capítulo 1 de Mateus. Nós lemos Lucas, é verdade, na leitura alternada. Mas fizemos a leitura de Lucas para que tenhamos mais informações sobre esse momento inicial. Porque hoje o que nós veremos é Mateus, o texto de Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17. A genealogia. Sim, vamos conhecer melhor a Cristo em sua genealogia. Então, eu vou fazer a leitura, porque nós não lemos ainda, e os irmãos acompanhem a leitura desses 17 versículos. Mateus 1, de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Senhor Deus amado, a Tua palavra, ela é alimento, é consolo, é força.
A tua palavra é o teu poder para a salvação de todo aquele que crê. E pelo Espírito Santo ela fala, porque ela é a voz do teu Santo Espírito. E assim nós estamos aqui humildemente para ouvi-la, ouvir o Senhor falar ao nosso coração, para que possamos ser fortalecidos, edificados, exortados, consolados. Portanto, ó Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração e com os corações aqui quebrantados possamos ser abençoados. Receba a nossa oração e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mateus, ele começa com a plena humanidade de Jesus. É diferente de João. O Evangelho de João já começa fazendo a associação bem explícita de Jesus na criação, como o Criador, não criatura. De forma que nós precisamos, sim, sempre trabalhar as duas coisas, porque Jesus é o 100% Deus, o 100% homem. Em João, ele no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Deus, ele é o Senhor. Em Hebreus, nós encontramos no capítulo 7, de 1 a 3, o autor dando também ênfase a esta glória divina de Jesus, fazendo menção de Melquisedeque, um personagem que aparece em Gênesis e que não tem genealogia. E ele diz, esse era Cristo, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Melquisedeque, rei de justiça. São as duas palavras hebraicas. Mas além disso, depois também é rei de Salém, de onde vem a palavra, que provém da palavra Shalom, portanto, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Portanto, a Escritura vai falar, sim, da divindade de Cristo, mas também da humanidade. E não dá para colocar uma em evidência em detrimento da outra, porque Jesus ele é o Deus homem. E aqui em Mateus, nós vamos ver a humanidade de Cristo apresentada na genealogia dele. Em Melquisedeque, ele não tem começo e nem fim. Mas aqui em Mateus, ele é totalmente humano, homem. Ele realmente é homem. E o livro de Mateus, como foi escrito para judeu, começa a sua genealogia assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Observe que ele poderia ter trazido desde Adão. Quem faz isso é Lucas. Na genealogia de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23, Lucas apresenta uma genealogia um pouco diferente, ou bastante diferente, mas não em discordância, da genealogia de Mateus. E existe teorias sobre por que é diferente. Uma delas, que ficou mais conhecida do tempo da Reforma para cá, é a ideia de que essa seria a genealogia de Maria e de Mateus seria a genealogia de José. Por isso a diferença. Essa seria uma das teorias, mas outras também apresentam possíveis respostas. E aqui em Lucas, ele vai até Adão. De Adão até Jesus, ele apresenta a genealogia, ou seja, Lucas apresenta uma genealogia mais completa. Não é o propósito de Mateus. Mateus está escrevendo para judeus e ele está apresentando Cristo como o Messias que eles esperavam. E o ponto de partida dele é Abraão. De Abraão para frente é suficiente.
Por que Abraão? Porque Abraão é o pai da nação. Foi de Abraão que veio Israel. Jacó, seu descendente, pai da nação. E Davi, porque Davi é aquele que dá início à dinastia, o homem escolhido para a dinastia davídica, de onde viria o reinado eterno do Messias. Portanto, são os dois homens mais importantes, Abraão e Davi. A origem de dois elementos fundamentais, a nação e o reinado, a monarquia. E ele começa daqui, nos apresentando Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, Jesus é o cumprimento da promessa de Deus a dois homens. Bom, ele não colocou na ordem que talvez a gente pudesse esperar. Ele realçou, colocou em primeiro lugar a realeza, aquele que é o começo da dinastia, do reinado. Ele é filho de Davi. Mas onde está essa promessa? Vamos para a Bíblia, seria interessante você tê-la na mão e folhear conosco. Em 2 Samuel, capítulo 7, Deus prometeu para Davi que suscitaria um descendente dele que reinaria para sempre. A partir do versículo 11, ele diz assim: desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. E aí vem um ponto, a partir do qual nos importa. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Casa, família, descendência. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O reinado dele seria eterno, rei para sempre. Jesus é o cumprimento dessa profecia. Ele é o filho prometido por Deus a Davi, mas também prometido a Abraão. Abraão, vocês lembram que Deus prometeu uma descendência? Pois bem, quando nós vamos para o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos ajuda a ler melhor isso aí. Porque o apóstolo Paulo diz que nessa promessa, Deus não estava se referindo a Israel como nação, a descendência numerosa, mas se referindo primeiramente e acima de tudo a Jesus. Em Gálatas 3,16, o apóstolo Paulo, lendo a profecia dada, ou a promessa dada a Abraão, ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E assim ele nos ajuda a ler o texto de Gênesis, capítulo 12, no versículo 7, que diz exatamente essa promessa, que à sua descendência eu darei a terra. Portanto, Jesus é o herdeiro do trono, que não é apenas o trono de Israel, mas o trono celestial, e é o herdeiro da terra, que podemos dizer que não é apenas a terra de Canaã, mas é toda a criação. Jesus é o cumprimento da promessa. Então, desde já, somos apresentados o homem, legítimo homem, herdeiro de tudo. Tudo pertence a ele. Todas as coisas pertencem a ele, porque ele é o herdeiro, ele é o legítimo herdeiro, o cumprimento da promessa. 100% homem. Por que era importante Jesus ser 100% homem? Porque para se cumprir a promessa dada aos homens, era preciso que ele fosse legítimo homem. E assim cumprisse tudo mesmo. Jesus é o homem. Então começa a genealogia, a partir do versículo 2, na verdade. A genealogia vai de Abraão até Jesus. É claro que eu não vou citar cada personagem, não é necessário, alguns nós vamos destacar.
Mas tem uma coisa que nós podemos olhar já numa leitura panorâmica. O que todos esses personagens têm em comum? O que todos esses personagens... Deixe-me ajudar você. Por exemplo, Davi, que gerou Salomão, da que fora mulher de Urias. Ou Manassés, um rei que sacrificava seus próprios filhos a ídolos. O que esses homens têm em comum? Pecadores. Isso você deve observar, porque é fundamental. Deus trouxe seu filho de uma genealogia de pecadores. Porque nós costumamos dar uma ênfase, um valor muito grande nos nossos nomes ou sobrenomes, porque nós queremos que nossos dias, o nosso nome no presente, ele receba todos os benefícios daquilo que possa ter sido alcançado com o tempo, que é a glória de uma genealogia. Nós não cultivamos aquilo que é humilde ou aquilo que não tem glória aos olhos dos homens, porque nós almejamos glória. Então, nós descartamos aquilo que possivelmente nos envergonharia. Não é em vão, e vocês sabem disso, que filhos adolescentes tendem a ter vergonha dos pais em ambientes públicos, e às vezes até crianças. Não sei se já aconteceu com vocês, do filho ficar com vergonha dos pais, porque aquilo ali deixa ele meio sem graça perante o público. Ou seja, nós buscamos aquilo que é glorioso, nós buscamos aquilo que realce uma boa imagem. E aqui nós encontramos Deus dando ao seu filho uma genealogia de pecadores. Mas de pecadores mesmo. Nem Manassés saiu dela. E olha que Manassés, eu poderia dizer que foi o pior rei de Israel, Judá especificamente. Não saiu. Portanto, observe que a humildade ou a humilhação de Jesus precede seu próprio nascimento. Vocês lembram do que Filipenses 2:5 nos diz sobre a humilhação de Jesus? Diz o apóstolo Paulo sobre a humilhação de Jesus. Tende em vós mesmos, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na genealogia de Jesus, nós já temos a humilhação dele. Podemos dizer que ele está sendo humilhado desde Adão. Porque desde Adão, Deus, que antes da criação já tinha um plano, já tinha um propósito, desde Adão já estava preparado o que aconteceria, o fato dele nascer de pecadores. Deus já tinha preparado uma genealogia para ele, já havia um propósito, porque já havia uma promessa de salvação. Lembrem que quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, Deus fez uma promessa, que nasceria da mulher o que pisaria a cabeça da serpente. Portanto, desde Adão que Jesus vem sendo humilhado. Cada um desses personagens, quando pecavam horrivelmente contra o Senhor, humilhava o Senhor Jesus, porque ele nasceria deles. Como você sente vergonha quando os seus antepassados fizeram alguma coisa errada? Olha, descobri que meu antepassado fez uma coisa muito errada. E você sente vergonha, porque você tem na sua genealogia uma marca negativa, seja ela qual for. Não é assim que acontece conosco? Não ficamos envergonhados quando nossos antepassados fizeram alguma coisa errada que se torna conhecida, por exemplo? Portanto, observe que a humilhação de Jesus antecede seu nascimento. Ele foi humilhado por nós. Desde o início. Ele foi humilhado por nós. Grande é a humilhação do Senhor Jesus. Porque Ele é santo.
Ele é santo, santo, santo e nasceu de pecadores. Portanto, observe a profundidade de sua graça, de sua misericórdia, de seu amor, de sua bondade. Observe como realmente a obra da salvação é algo profundo. Ele vem sendo humilhado há milênios, ele vem sendo humilhado. Então, o versículo 2 nos apresenta os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês conhecem a história. Pecadores que Deus usou, sim, usou graciosamente e até poderosamente. E no versículo 3, que dá sequência à genealogia, ele diz que de Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zera, e Pérez gerou a Esrom, a Arão. Aqui na genealogia aparecem 5 mulheres. As genealogias dos judeus sempre eram escritas contando apenas os homens. Por isso, inclusive, há uma discussão sobre Lucas, se é a genealogia da Maria ou não. Mas, nessa genealogia, há 5 parênteses fantásticos. Há 5 mulheres na genealogia de Jesus. Poderia ter só os homens. Não. O autor mostra as 5 mulheres. Tamar é a primeira. Tamar, Raabe no versículo 5 e Ruth também. Depois nós temos, não pelo nome, por causa do pecado, Batseba, versículo 6. Ele mostra o contexto da concepção de Salomão, propositadamente. E depois, Maria, a mãe do Senhor Jesus, que aparece no versículo 16. 5 mulheres. E nessas 5 mulheres, há um contexto. Elas não aparecem por acaso. Há um contexto. Desses muitos homens que se tornaram parte da genealogia de Jesus, 5 mulheres aparecem, cada uma em um contexto, que mostra, assim como no fato de serem todos pecadores, se evidencia a humilhação de Jesus desde Adão, nesse caso aqui desde Abraão, a humilhação desde Abraão, porque são todos pecadores, mas o contexto em que as mulheres são mencionadas mostram outros elementos, como o de Tamar. Vocês lembram o que aconteceu na época? Eu não vou ler o texto todo, porque nem é possível. Mas nós podemos abrir rapidamente as páginas de Gênesis, a partir do capítulo 37, e eu vou citar a história rapidamente. No capítulo 37, nós temos José. Devem ter lembrado, então, da história a partir de agora. Ele tem sonhos, Deus está revelando o que ia acontecer, um grande livramento que eles não sabiam que era necessário. E o que acontece é que, com ciúmes, os irmãos de José vendem José para uma caravana de midianitas, que depois venderá José para o Egito, para Potifar. E então, nós temos o começo de uma história dura, amarga e difícil que José sofreu. Nessa história, nós encontramos, mais à frente, José sendo preso, depois sendo solto, porque ele é apresentado a Faraó, que teve um sonho que Deus dera para revelar o que estava prestes a acontecer. Aquele sonho em que falava das vacas magras, as espigas magras, e depois, ou melhor, primeiro as gordas, né? E depois as magras. O que era? 7 anos de fartura, vacas gordas e espigas gordas, e depois 7 anos de escassez, vacas magras e espigas magras. Esse era o sonho de Faraó. E pelo Espírito Santo, José interpreta o sonho. Faraó vê que o Espírito de Deus estava com José, então coloca ele como governador de todo o Egito para administrar sabiamente tudo e prover, nos dias da fome, o alimento necessário para todo o povo, não apenas para a casa de Faraó. O que acontece é que o tempo se passa, ao todo serão 22 anos, e mais à frente, os irmãos de José aparecem para comprar alimento
de José. E a partir dali, José entende que tudo o que aconteceu de difícil na vida dele, o ser vendido por inveja dos irmãos, o ser colocado numa prisão por maldade da mulher de Potifar, e todo o sofrimento que ele passou, tinha um propósito. Ele entendeu que Deus estava trazendo um grande livramento para a sua família, como ele diz no capítulo 45, versículo de número 5. 45, versículo 5. Diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Salvação. Esse é o contexto. Aí, pastor, o senhor falou de José, falou dos irmãos. Onde Tamar aparece? No meio disso. Tamar é a mulher que no capítulo 38 dará, nesse contexto de pecados, esse contexto caótico, dará à luz mais um dos participantes da genealogia. Ela dará à luz a Pérez de Judá. É a mulher que aparece no contexto da providência de Deus. É preciso conservar a sucessão. E essa é a mulher que é instrumento. E ela foi um instrumento fazendo com que Judá, que estava disposto a negligenciar a necessidade de dar um filho, de ter um filho, a Tamar é a mulher da providência. É a mulher que, de fato, enganou Judá, mas por meio dessa atitude, finalmente nasceu o descendente. Aquele que daria sequência na genealogia. A mulher que Deus usou para que não viesse a ter um fim a genealogia de Jesus. O Deus que prometeu que de Judá nasceria o Messias, como na profecia que Jacó vai trazer nas bênçãos sobre seus filhos no capítulo 49. Tamar é a mulher, instrumento da providência de Deus. E por meio dela, a genealogia continua. A genealogia continua. Portanto, observe, e a gente pode mencionar agora de uma forma mais ampla, que a genealogia de Jesus nos mostra a providência de Deus. Por quê? Porque Deus foi fiel em conservar todo mundo. Mesmo com todos os problemas, Deus foi fiel e poderoso para conservar todo mundo. Providência. Vocês lembram quando nós pregamos na genealogia, nas 2 genealogias de Números? Porque a primeira genealogia de Números acontece antes do deserto, a segunda depois do deserto. E em Números, no meio das 2 genealogias, está um deserto em que morre toda uma geração. Mas não desaparece o povo de Deus. Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Às vezes a gente tem aquela sensação de que o mundo vai nos engolir, que as circunstâncias vão nos tragar. E uma das coisas fundamentais, quando temos essa sensação de que somos pequenos demais para um mundo terrível demais, nós precisamos lembrar que o Senhor é o Deus da providência, é o Deus fiel, é o Deus poderoso e que, portanto, nada pode impedir a vontade de Deus de se cumprir. Como, inclusive, nós lemos Deus dizendo pelo anjo a Maria, porque não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há. Porque, no texto que nós lemos de Lucas, o sacerdote Zacarias foi castigado, porque ele duvidou. Mas a minha mulher é estéril, como é que nós vamos ter um filho? O anjo disse, porque você duvidou, vai ficar mudo, porque duvidou da palavra do Senhor.
ele era um instrumento de Deus. Já tinha um caso semelhante, na verdade vários, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e outros mais, como a Ana. Todas essas mulheres ou essas famílias tiveram dificuldades, e em todas elas Deus ouviu a oração e deu não só um, deu vários filhos. Sara, no caso, um, mas nós ainda encontramos em Rebeca 2 e encontramos em Ana vários. Portanto, Zacarias deveria crer, porque havia um testemunho na Escritura sobre o poder de Deus, o poder da providência. A genealogia de Jesus mostra que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, a despeito dos desertos que tentam aniquilar o plano de Deus, a despeito dos inimigos. Quantos foram os inimigos tentando dar fim à genealogia de Jesus, tentando impedir o cumprimento da promessa de que viria um filho que seria o Senhor e Salvador? Quantas tentativas houveram? Muitas. Mas não conseguiram, porque o Senhor é o Deus da providência. Tamar nos lembra isso, pois foi nesse contexto que ela apareceu, como uma mulher instrumento para a providência de Deus, e Deus deu sequência na genealogia de seu filho. Mas o texto segue um pouquinho mais. Versículo 5 diz o seguinte: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. São duas mulheres, e eu gostaria de ver uma de cada vez. Vocês lembram quando é que Raabe aparece? Raabe aparece em Josué. Vamos para Josué, então. Raabe aparece logo no início do livro de Josué, quando Israel está indo para Jericó, para destruir Jericó. Capítulo 2. É a primeira cidade que será destruída da terra de Canaã, com a entrada de Israel, que tem como propósito tomar a terra. A primeira cidade será Jericó, uma cidade difícil, muros altíssimos, muito fortes, e o povo precisava, obviamente, da ajuda do Senhor. O que acontece é que Deus mandou espias para olharem a terra. Eles enviam homens que vão passear pela cidade, fingindo, que são apenas viajantes, peregrinos, para trazer notícias de como era a cidade e como eles deveriam agir estrategicamente. Só que, depois de eles terem passado o dia todo andando pela cidade, diz o texto que eles foram para a casa de uma mulher. E eu quero pegar a partir do versículo 8. Eles se esconderam na casa dela. A partir do versículo 8 diz: Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Eles se esconderam na casa dela, porque policiais, vamos dizer assim, soldados, descobriram que tinha homens espiando a terra e foram para prendê-los. Ela escondeu eles. Ela era habitante de Jericó, mas escondeu os espias de Israel. Por que aquela mulher faria isso? Uma prostituta. Raabe era uma prostituta e agiu desse jeito. E ela nos diz, versículo 9, e lhes disse, ela falou para eles: Bem sei que o Senhor vosso Deus vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e que
livrareis a nossa vida da morte. Ela creu. Como se não bastasse, aparece uma mulher na genealogia de Jesus que era uma prostituta. Sim. Dentro da genealogia do Senhor Jesus, esses homens se escondem na casa de uma prostituta que creu em tudo que fora dito sobre a obra do Senhor. Portanto, observe que misericórdia, fidelidade e graça estão presentes na genealogia. Ela creu no Senhor. Ela creu que o Deus de Israel era o Deus nos céus e na terra. Ela creu que Deus cumpriria a sua palavra e daria a terra de Canaã ao seu povo. Ela creu e, por ter crido, encontrou em Deus graça, misericórdia e fidelidade. A genealogia de Jesus não só é uma genealogia marcada por serem todos pecadores, é uma genealogia marcada pela graça, a misericórdia e a fidelidade de Deus, que acolhe aquela prostituta. Se tornou parte da genealogia do grande, o maior, o Senhor de tudo, Jesus Cristo. Ela não imaginaria isso, mas por ter crido no Senhor e por Deus assim querer, se tornou parte desse grande projeto, a obra da salvação. Observe que isso tem que chamar você a uma aplicação. Nunca considere que você é miserável demais para ser salvo, porque Deus salva exatamente os miseráveis. Nunca considere que você é indigno demais para ser salvo, porque Deus salva exatamente os indignos. Nunca considere que você jamais será salvo por quem você é, porque Deus salva exatamente pessoas como você e como eu. De forma que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele nos fala desse acolher de pessoas indignas perante a sociedade. Ele nos diz, versículo 27 de 1 Coríntios 1, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E Deus colocou uma prostituta na genealogia de seu filho, aquele que é santo, santo, santo. Não é por quem você é que Deus salva você, é por quem Ele é, um Deus de graça, misericórdia e fidelidade. Portanto, olhe para a graça, a misericórdia, a fidelidade de Deus e se lance, e como Raabes, creia de todo o seu coração, porque Deus é poderoso para transformar até os piores homens e mulheres naqueles que Ele quer, para louvor da sua glória. E Raabe foi parte disso. Como eu falei, continuando nesse mesmo versículo, diz que Boaz foi um grande homem. Boaz, filho de Raabe, um grande homem de Deus. Veja que está no livro de Ruth. Daquela genealogia, homens de Deus também surgiram. Boaz era um grande homem de Deus. E ele casou com Ruth. Qual era o problema de Ruth? Ruth era uma moabita, uma estrangeira. E nessas mulheres, inclusive, já vem um outro elemento que é mostrar para nós que a salvação não era só dos judeus, era dos gentios, porque essas mulheres não eram de Israel. Ruth era uma moabita, uma mulher marcada pela dor, pelo sofrimento, porque tão jovem, casou e o marido morreu, virou viúva tão cedo. Mesmo assim, ela decidiu continuar firme com a sua sogra, que, sendo idosa, ela não tinha como se cuidar, e ela preferiu cuidar da sua sogra a ir para a casa de seu pai e tentar casar com um jovem qualquer que pudesse cuidar dela. Ela foi muito além. E Ruth entrou em Belém de Judá.
E quando ela faz isso, junto à sua sogra, Boaz, que descobre a virtude dessa menina, de uma menina estrangeira, ele diz o seguinte para ela, livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Versículo 11, para ficar bem claro o contexto. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor, Deus, o Senhor, retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela foi buscar refúgio no Senhor. Voltou com sua sogra pobre, foi mendigar. Ela foi mendigar para sustentar a sua sogra. Ela foi buscar refúgio no Senhor. Boaz a abençoa, que Deus desse a ela a recompensa por sua virtude. E em Ruth, vemos na genealogia a graça de Deus, que acolhe aqueles que buscam refúgio nele, que adota aqueles que são estrangeiros, mas que vão buscar refúgio nele. Ela não era de Israel, ela não estava nem perto de conhecer o Deus de Israel, mas entrou naquela família, não desistiu de seguir junto e foi acolhida por Deus, foi adotada por Deus e se tornou parte do povo de Israel, porque foi buscar refúgio nele. Portanto, não importa de onde você venha, não importa como foi o seu passado, o fato é que Deus acolhe graciosamente aqueles que buscam refúgio nele, aqueles que se entregam a ele, porque veem em Deus a salvação. E ela foi agraciada. Boaz casou com ela por sua muita virtude, e ela se tornou parte da genealogia do Senhor Jesus. Uma mulher estrangeira, que Israel talvez ignorasse, mas que Deus viu em seu coração o clamor de uma aflita querendo ser acolhida pelos braços do Senhor. E ela passou a fazer parte. Portanto, lembre-se que Deus acolhe os que buscam Ele. Lembre-se que Deus abraça os que buscam Ele. Lembre-se que Deus adota aqueles que buscam a Ele. E sinta ânimo nisso, e encorajamento. E então, ande com o Senhor. Como o Senhor Jesus mesmo Jesus diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, bem mais à frente, obviamente, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele jamais despreza os que buscam a Ele. Ele acolhe. Deus acolhedor. Acolheu todos esses. Uma genealogia de pecadores, vasta genealogia. Ele acolheu. Ele acolheu. Então, versículo 6, continua a genealogia. Ele diz que Jessé gerou ao rei Davi, que era o mais novo dentre os irmãos, Davi, desprezado, em certa medida, até pelo pai, porque quando Samuel foi ungir um para ser rei, Jessé trouxe todos os filhos, e Deus disse: nenhum deles. Jessé, tem mais algum filho? Ele disse: tem, está lá, pastoreando as ovelhas. Não trouxe o menino, mas era ele, era aquele menininho, novinho, que Deus havia escolhido para ser o rei. E então, diz que,
e o rei Davi a Salomão do que fora mulher de Urias. O contexto, o pecado de Davi. Como podemos imaginar que Deus escolheria um que seria exatamente o filho da mulher com quem ele pecou? O contexto, vocês precisariam ir, nós não vamos ler o texto todo também, mas em 2 Samuel, nós temos o contexto que é o pecado. No capítulo 12, nós temos a repreensão de Natã e o perdão de Deus. Capítulo 11, nós temos exatamente o adultério, quando Davi, ele se encanta por Batseba, que era mulher de Urias, e para isso, para ter aquela mulher, ele coloca o seu soldado fiel no campo, na frente do campo de batalha. Ele morre e então ele a toma por mulher. Esse é o contexto. Pecado. Terrível pecado que Davi cometeu contra o Senhor. Só que o nome de Salomão é paz. Um momento de guerra com Deus, porque Davi pecou contra o Senhor, mas ele se humilhou, Salmo 51, ele se humilhou diante de Deus, pediu perdão a Deus. No capítulo 12 de Samuel diz que Deus perdoou, mas nesse contexto caótico, nasce um filho, e que o nome é Salomão. O que significa o nome dele? Paz. Shalom, outra vez. O Senhor é paz. Foi desse filho que Deus deu continuidade à genealogia. E veja que Mateus propositadamente lembra o pecado de Davi. Salomão, da que fora mulher de Urias. Ele não cita o nome dela, Batseba. Ele cita o pecado. Davi pecou contra Deus, tomando a mulher do outro, a Batseba, que era mulher de Urias, e dela terminou nascendo um filho. Não foi o primeiro, porque o primeiro morreu, mas nasceu o segundo filho, que é o Salomão. Ele lembra o pecado, mas Salomão significa paz. E nesse contexto caótico, Deus nos mostra que Ele é o Deus que perdoa o pecado de fato e de verdade. Porque sendo Davi um homem que temia Deus, aquilo angustiou profundamente seu coração. Se você lê o Salmo 51, ele falará ao seu coração nos dias que você se sentia um terrível pecador. Você pecou contra Deus e você acha que não tem mais perdão, lê o Salmo 51 e veja como Davi se sentiu quando pecou contra Deus. Ele que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Esse é o sentimento dele, a dor, o sentimento, a tristeza, a ponto dele dizer, pedir ao Senhor: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação, porque ele perdeu a alegria da salvação, porque o pecado o consumia, mas não perdeu a esperança da salvação. E ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. E Deus faz nascer um filho. Depois de tudo aquilo acontecer, mais de um ano, morre a criança, fruto do adultério, e então passa o tempo e nasce uma outra criança. E Deus manda que dê ao nome dessa outra criança Salomão. O Senhor é paz. Não foi Davi quem escolheu, foi Deus que escolheu o nome daquele filho, trazendo paz ao coração de Davi. São pecadores, mas Deus dá paz ao coração deles, prometendo o perdão total dos seus pecados. O Deus que perdoa eficazmente, exatamente por causa da obra daquele que nasceria. Aquele que ainda nasceria, Jesus, o justo e justificador, traria paz ao coração dos pecadores, porque ele perdoaria 100% os seus pecados, porque ele pagaria 100% da dívida na cruz do Calvário. Como nos diz Colossenses capítulo 2, ele riscou o escrito de dívida, ele pagou totalmente. Portanto, o pecado de Davi, bem como de todos os outros, foram perdoados de fato. Você se acha o pior dos pecadores? Que bom,
porque esse é um sentimento que todo verdadeiro cristão tem que ter, se sentir miserável demais, mas ao mesmo tempo, é nesse momento que ele tem que ouvir que o Senhor é a nossa paz. Como nos diz Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados significa pagamento da dívida. Deus pagou o seu pecado, a dívida foi paga, você está perdoado, vá em paz. Como Deus deu paz a Davi, dando-lhe um filho daquela mulher, e mandou que chamasse-lhe Salomão. O Senhor é paz. A paz de Deus, então, entrou no coração daquele pecador. A genealogia de Jesus é profundamente significativa. Ela fala ao nosso coração a própria obra de Jesus. Portanto, não só a humilhação de Cristo está presente em toda a genealogia, por todos os pecados cometidos, mas nós vemos a própria graça, a misericórdia, a bondade, e Deus manifestando aquilo que em Cristo Ele iria operar por nós na cruz do Calvário. Então, encontre paz no Senhor também. Eu quero ir para a última mulher. O versículo 16 diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. É interessante que o texto, ele dá para nós o indício de que Jesus não nasceu da concepção de José e Maria. Ele não esconde isso em momento nenhum. E a genealogia já indica. Veja que todos os personagens têm fulano gerou cicrano, que gerou o outro, e gerou. Quando chega em José e Maria, ele diz assim: José, marido de Maria, da qual, ou seja, de Maria, não de José, de Maria nasceu Jesus. Ou seja, não foi uma concepção natural, como foi com os outros. Todos os outros foi Abraão, gerou a Isaac, então teve uma concepção, tudo naturalmente, normalmente, mas não foi o caso com Jesus. Jesus nasceu de Maria, só de Maria. Mas teve um pai, porque José fez o seu papel de pai. E Deus escolheu essa mulher, que também era uma pecadora, mas agraciou ela com a bênção de ser a mãe do Messias. Em toda essa genealogia, marcada por mulheres em contextos bem difíceis, bem complicados, quando chega no final, Deus escolhe uma mulher simples, humilde, de vida simples, humilde. Ela não era filha da realeza, pensando em estar, vivendo entre castelos. Era uma mulher humilde, uma mulher de família humilde. Mas o contexto está tranquilo. Não há nada de extraordinário ou confuso, complicado. Agora é o momento de nascer Jesus. E nós lemos em Lucas, Mateus não dá detalhes, como foi que Deus fez. Deus simplesmente mandou um anjo, o anjo Gabriel. E ele foi até Nazaré. Nazaré é uma cidade humilde, não é uma cidade afamada, não é uma cidade de glórias, de forma que lá em João nós encontramos os discípulos, mais especificamente Natanael, fazendo a seguinte pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha a fama da cidade. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Uma cidade humilde, talvez até com pessoas problemáticas. Mas é dessa cidade que vem o Salvador. Ele nascerá em Belém,
Mas foi em Nazaré que o anjo apareceu a Maria. Uma mulher virgem, uma mulher recatada. Agora era importante que tudo estivesse no mínimo dos conformes. Deus se agrada disso. Quando lemos a genealogia e vemos que Deus manifestou sua graça, sua misericórdia, seu poder, sua providência, seu perdão, no meio do caos de pecadores, não está dizendo que Deus se agrade disso. Em momento nenhum, Deus está dizendo assim, olha, viva como quiser, faça como quiser, porque Deus não se importa. Não, o que Deus está fazendo é mostrando, apesar de vocês serem assim, apesar de tudo o que vocês fizeram, eu sou gracioso, bondoso, misericordioso e fiel para cumprir as minhas promessas em vocês. Portanto, Deus mostrou a sua graça e seu poder. Mas Deus não está dizendo que se agrade disso. Quando Jesus está para nascer, quando é para aquela mulher dar à luz, ele pega uma mulher humilde, simples, mas num contexto em que tudo está direitinho. Uma mulher recatada, uma mulher virgem, e então dar a ela esse privilégio de ser a mãe do Salvador. Observe que Maria não só é humilde no contexto social, mas ela é humilde de espírito, ou seja, ela está pronta para aceitar a vontade do Senhor. Ela termina, no versículo 38, diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua vontade. Uma mulher obediente, crente, humilde. Deus escolheu essa para ser a mãe do Salvador. De onde Jesus nasceu e nos foi dado. Portanto, observe que na genealogia de Jesus, Deus já fala no nosso coração. Tudo aquilo que Ele tem para nós e até mesmo o que Ele requer de nós. Obediência, humildade. Então, acompanhe toda a história de Jesus com o seu coração. Escute mesmo. Veja cada detalhe, como Deus está falando para nós sobre a obra da salvação e sobre, portanto, a graça que Ele tem para nós, enquanto revela quem Ele é. Escute, porque cada palavra comunica para nós a graça de Deus, para que você possa se entregar a Ele e esperar nele hoje. De forma que saia daqui hoje com a esperança de viver uma nova vida, a beleza da nova vida com o Senhor. Que em toda a sua miséria encontre a esperança na graça de Deus que reveste, que superabunda, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E veja que então Deus tem um novo caminho para você. Que o que Deus quer é esse novo caminho. A obra da salvação é transformar a sua vida, é mudar a sua vida, é tirar tudo que não presta na sua vida e conduzir você pelo caminho do Senhor, que é bom, perfeito e agradável. E a sua esperança de viver esse caminho não é você, porque você acha que é bom, que você é isso, que você é aquilo, porque você, porventura, encontra alguma vantagem ou virtude em si mesmo, mas a esperança de que você pode viver nesse caminho e desfrutar da beleza de uma nova vida em Cristo, é Ele. Porque Ele pode superabundar na sua vida. Ele pode fazer em você o que você é incapaz de fazer por si mesmo. Então creia, como essas mulheres creram. Creia como esses personagens que, apesar de tudo que eles tinham de ruim, creram que Deus poderia fazer algo de bom na vida deles. E então foram abençoados. Porque aquele que crê é acolhido pelo Senhor, para viver com o Senhor e para o Senhor.